Olá, estamos mais uma vez nos encontrando e desta feita vamos falar um pouquinho sobre a história da música. E para falarmos da história da música, nós precisamos conhecer esse contexto e eu espero também que vocês estejam bem. Afinal de contas, estamos em um momento muito difícil das nossas vidas, mas não é por isso que nós vamos parar e nem desistir daquilo que nós acreditamos. Para os alunos que ainda não me conhecem, eu me chamo Eliane e vamos lá conhecer um pouco sobre a história da música. Para conhecer um pouquinho sobre a história da música, vamos refletir sobre esse pensamento. A arte não reproduz o que vemos, ela nos faz ver. Que bom que a arte nos leva para esse caminho. Tema da aula: História da música. Qual o objetivo principal dessa aula? Levar os discentes a refletirem sobre a importância da música desde os primórdios até a atualidade. Vamos lá! Vamos viajar um pouquinho sobre a história da música. Vamos conhecer o que esse universo tem para nos oferecer. A história da música. A história da música é muito antiga, visto que desde os primórdios os homens produziram diversas formas de sonoridade. E o que é música? Alguém já pensou o que é música? Já refletiu sobre essa palavrinha? O que é música? A palavra música é de origem grega, musique ou techne, a arte das musas. Mas a música também é uma combinação artística de sons e silêncio, seguindo uma pré-organização ao longo do tempo. Uma forma de transmitir o que é belo. Lembre-se, portanto, que a música ela é um tipo de arte que trabalha com a harmonia dos sons, o ritmo, a melodia e a voz. Então vamos lá. E a música ela vai se dividindo em vários períodos. E vamos dar início à pré-história. Como foi que a música aconteceu nesse período? Então, na pré-história, ela nasceu com a natureza. Ao considerarmos que os seus elementos formais, como o som e o ritmo, fazem parte do universo e particularmente da estrutura humana. O homem pré-histórico ele descobriu os sons que o cercavam no ambiente e aprendeu a distinguir os timbres característicos da canção, das ondas que se quebravam na praia, da tempestade se aproximando, das vozes dos animais, e encantou-se com o seu próprio instrumento. E qual era o seu próprio instrumento? Nada mais, nada menos do que a sua própria voz. A evolução da música. Aí nós vamos conhecer a música no Egito. Como é que aconteceu nesse período? No Egito Antigo, ainda no século 4000 a.C., a música era muito presente, configurando um importante elemento religioso. A música era empregada de forma a complementar os rituais sagrados em torno da agricultura, que era farta nessa região. E os instrumentos utilizados eram harpas, flautas, instrumento de percussão e cítara, que é um instrumento de cordas derivado da lira. Então vamos lá, vamos continuar viajando. A música na Mesopotâmia. Nesse período aqui, nós vamos entender que era na região localizada entre os rios Tigres e Eufrates, habitavam os povos sumérios e assírios e também os babilônios. E nesse período aqui foram encontradas harpas de 3 a 20 cordas. Na região onde os sumérios viviam, estimam-se que sejam objetos com mais de 5.000 anos. Também foram descobertas cítaras que pertenceram ao povo assírio. Então vamos lá. E a música na China? Como aconteceu a música na China e na Índia? Qual será a descoberta que nós temos para esse período aqui? O instrumento mais popular entre os chineses era a cítara e o sistema musical utilizado era a escala de 5 tons, que é chamado de pentatônica. Já na Índia, em 800 a.C., o método musical era o de ragas, que não utilizava notas musicais e era composto de tons e semitons. Mas, afinal de contas, o que significa esse ragas? Ragas é um conjunto de determinadas notas organizadas em melodias com temas musicais. Aliás, a palavra ragas tem vários significados. Esse aqui é o mais simples para que haja uma compreensão mais acessível. E a música na Grécia?
Como aconteceu a música na Grécia e em Roma? A cultura musical na Grécia Antiga funcionava como uma espécie de elo, né, entre os homens e as divindades, sempre ligado à questão da religião. Tanto que a palavra música provém do termo grego musiké, que nós vimos lá no início, que significa a arte das musas. E o que seriam essas musas? As musas eram deusas que guiavam e inspiravam as ciências e as artes. E como acontecia na Roma Antiga? Muitas manifestações artísticas foram heranças da cultura grega. E nós podemos destacar aqui a pintura e a escultura. Por isso, acredita-se também que dessa forma ocorreu o mesmo com a música. Então, a música na Roma Antiga é herança da Grécia Antiga. Então, vamos lá. Vamos para a música na Idade Média, um outro período também que nos chama a atenção. Durante a Idade Média, a Igreja Católica ela esteve bastante presente na sociedade europeia. E nesse período aqui, a Igreja Católica ela ditava conduta moral, social, política e artística. Ou seja, a música não poderia ser feita de acordo com aquilo que o compositor produzia, mas ele primeiro precisaria de uma autorização da Igreja Católica. Outra expressão musical do período que merece destaque são as chamadas cantigas de Santa Maria. E essas cantigas, elas agregam 427 composições, que são produzidas em galego-português e divididas em 4 manuscritos. Uma importante compositora medieval foi Hildegard von Bingen, também conhecida como Sibila do Reino. Esse é um dos grandes destaques desse período aqui. E a música no Renascimento. Como é que a música surgiu nesse período? Então, nessa época, né, a época renascentista, que é assim que se diz, compreende o século XIV até o século XVI. Essa cultura, nesse período aqui, a cultura ela começa a passar por grandes transformações. Os interesses estavam voltados para a razão, a ciência e o conhecimento do próprio ser humano. Tais preocupações se refletiam também na música, que apresentava características mais universais e buscava se distanciar dos costumes da igreja. Então, enquanto uns se prendiam às normas ditadas pela igreja, aqui já se distanciava. Uma característica significativa da música nesse período foi a polifonia, que compreende a combinação simultânea de 4 ou mais sons e agrupamentos de vozes. E o que significa essa palavra? Poli significa muitos e fonia relativa ao som. E o grande compositor desse período da Renascença chama-se Thomas Wilkes. Vamos lá, ainda viajando, né, nesses períodos aí. A música no Barroco. A partir do século XVI, o movimento barroco ele promove uma mudança marcante. Ou seja, é um período muito fértil para a música ocidental. Apresenta novos contornos tonais, como a utilização do modo jônico, que significa modo maior, e o modo eólio, que significa o modo menor. Os maiores representantes da música barroca foram Antônio Vivaldi, Johann Sebastian Bach, Domenico Scarlatti, entre outros. Esses aqui são os de maiores destaques. Vale salientar que Antônio Vivaldi ele foi padre e compositor, e um grande compositor, né, da música barroca italiana. Então, esse é o grande destaque nesse período barroco. A música no classicismo. O que acontece nesse período? A música, o instrumental e as orquestras, elas ganham mais destaque. O piano toma o lugar do cravo e as novas estruturas musicais são criadas, como no caso da sonata, a sinfonia, o concerto e o quarteto de cordas. Os artistas que se sobressaíram nesse momento aqui eram Haydn, Mozart e Beethoven. Já a música no romantismo. Como é que acontece, né? A música tem início no século XIX, o movimento cultural que surgiu na Europa foi o romantismo. E esse período musical ele é inaugurado pelo compositor alemão Beethoven e com a Sinfonia número 3 e passa por nomes, né, um dos principais é Chopin e podemos encontrar outros também que fazem parte desse momento de grandes compositores no romantismo, a música no romantismo. E a música no século XX?
Aí já vai falar um pouquinho sobre a nossa história, né? No século XX, a música ela ganha uma roupagem e uma grande transformação acontece. Acontece uma grande transformação porque aí já começa o surgimento do rádio. Com o surgimento do rádio, vai surgindo outras tecnologias, né? Outros aparatos vão aparecendo também. E podemos destacar aqui uma grande compositora, que é a Adriana Calcanhoto, que ela possui um projeto infantil e nesse projeto infantil ela faz uso de diversos brinquedos para produzir as suas composições. Então ela faz uso de brinquedos para adquirir um novo modelo de sons, né, de ritmo, para engrandecer ainda mais as suas composições. Dentre esses nomes que nós podemos conhecer do século XX, tem dois que se destacam porque eles fazem parte da nossa cultura. Heitor Villa-Lobos e Chiquinha Gonzaga, que não poderia deixar de fazer parte desse período, principalmente enquanto mulher, porque ela quebra tabus e ela está ali já nos representando como mulher. Então ela faz todo esse diferencial em relação à música, que é a pianista carioca Chiquinha Gonzaga. E podemos observar que nesse período nós temos outros nomes que também são destaques. E aí vamos para mais um momento, né, que são os momentos importantíssimos, que é da atividade, certo? Não basta apenas apresentar o conteúdo, mas é preciso também que nós possamos trabalhar um pouquinho, né, entender um pouquinho como tudo isso se deu. No sexto ano, os alunos irão trabalhar o que é música, né? Como se divide os períodos relacionados à história da música e poder explicar também quais são as sensações para a humanidade, né? O que aconteceu nesse momento para a humanidade, como é que a humanidade cresceu em relação à música. Já para o sétimo ano, nós vamos também trabalhar com a música, mas de um outro formato. Por quê? Porque aqui nós vamos pensar qual a importância da música realmente para a humanidade, né? E também para os egípcios. Trabalhar com a questão do verdadeiro e falso, observar as alternativas e tentar interpretar se essas alternativas são verdadeiras ou se elas são falsas. Na quarta questão, o aluno vai estar observando como a música era empregada, né? E a forma como era complementada esses rituais sagrados. E também apresentar como era que eram apresentados esses rituais, como era que eles eram apresentados para a sua comunidade ou para a humanidade de um modo geral. Então essas são as questões do sétimo ano. Já para o oitavo ano, eles vão falar também sobre a importância da música para a humanidade, vão trazer características da música no período renascentista e vão explicar esse período. Vão falar também sobre o período musical no barroco, vão explicar as principais características da música no classicismo e no romantismo e quais são os principais compositores que estão relacionados à música romana. Também irão falar um pouco, né, vão fazer uma pesquisa para falar um pouco sobre os compositores Heitor Villa-Lobos e a Chiquinha Gonzaga. Também, na atividade do oitavo ano, eles poderão fazer uso de alguns instrumentos, né, como usar o TikTok ou quaisquer outros meios que eles achem adequado, que eles possam produzir sons, que eles possam criar um vídeo e assim estar passando para o seu professor. Nesse momento, eles precisam, de fato, fazer uso da criatividade. No nono ano, eles vão iniciar falando sobre a música no classicismo e no romantismo e explicar também os principais compositores no período romano. No século XX, também irão abordar a importância sobre os grandes compositores Heitor Villa-Lobos e Chiquinha Gonzaga. E aí eles vão fazer uma pesquisa sobre esses dois compositores. Quem foi o grande responsável em estabelecer as relações entre a matemática e a música? Então, quem é o grande filósofo que representa, que faz essa representação aí? Vou falar também quem são os compositores que mereceram destaques na Idade Média e quantas são as composições agregadas a esse período. E a última questão, eles vão produzir sons, aliás, né, fazendo uso de objetos que eles têm em sua casa. Isso pode ser garrafa PET, pode ser caneta, pode ser saco plástico, vai depender da criatividade do aluno.
E é isso, pessoal. Estamos aqui para mais esse momento, dizendo para vocês que estamos na torcida, não desistam, acreditem em vocês. O ano foi difícil, mas nós podemos superar cada dificuldade e seguir sempre em frente de cabeça erguida. Obrigada.